Olá, essa é uma apresentação referente ao trabalho aprovado junto ao segundo workshop de informação, dados e tecnologia, o IDAT, que nessa edição de 2018 acontece na Universidade Federal da Paraíba. É uma pesquisa realizada com contribuição dos pesquisadores Fernanda Gomes Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais, Renato Rocha Souza, também da UFMG e da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e por mim, Marcos de Souza, da Universidade Federal de Minas Gerais. O título da pesquisa é o termo Big Data, uma quebra de paradigmas dos NVs. Trata-se de uma pesquisa de referencial teórico, mas com muita contribuição no que diz respeito especificamente dos conceitos e das características de um Big Data. Pois bem, para a gente poder falar de Big Data, a gente tem que falar de dados. E uma matéria que saiu no ano de 2017, no The Economist, diz que os dados são considerados o novo petróleo da era digital, né, possuindo um valor altamente estratégico. E nessa matéria, eles ainda destacam, por exemplo, das organizações que detêm os dados, também detêm todo o poder. Ainda mais falando numa questão econômica. Então, alguns exemplos, por exemplo, Apple, Facebook, Google e a Microsoft, eles tiveram um faturamento de 25 bilhões de dólares apenas no primeiro semestre de 2017. Né? Então, quer dizer, no ano passado é um faturamento, né, consideravelmente muito alto, né? Empresas que trabalham com dados. Toda essa questão de produção e armazenamento de dados ela tem passado por um processo evolutivo desde a popularização dos computadores e da difusão da internet. Né? Dessa forma, tem ganhado destaques a partir de uma produção massiva de dados realizada, por exemplo, por sites, por redes sociais digitais, por smartphones, sistemas informatizados, satélites, sensores de carros, aviões, trens, câmeras de segurança, entre outros tipos de serviços, como por exemplo streaming, que é esse agora que vocês estão vendo nesse momento. Pois bem, além da evolução referente à capacidade de armazenamento de dados, a autora Rosângela Marquesoni, por exemplo, ela destaca que faz necessário ressaltar a quantidade de vezes que esses mesmos dados eles são compartilhados pelos próprios usuários. Pois bem, partindo desse princípio de dados, a gente consegue chegar ao conceito de Big Data, né, cunhado a partir do crescimento e integração do grande volume de dados digitais, como esses citados agora há pouco, produzido por diversos meios de tecnologias, né, bem com o uso de ferramentas que perpassam por algumas etapas, sendo elas produção, compartilhamento, curadoria e análise de uma maneira eficiente dessa gigantesca quantidade de dados. Como resultado, essas informações, elas geram, por exemplo, padrões significativos de novos conhecimentos. A consultoria Gartner desenvolveu um estudo no ano de 2001, no qual apresentou 3 características de um Big Data, sendo elas volume, variedade e velocidade, conhecidas na literatura como 3 Vs, né? Como um dos maiores desafios da manipulação e gestão de dados. Esse viés tem sido discutido massivamente e com muita relevância no meio acadêmico. Posteriormente, surgiram mais 2 termos, que é a veracidade relacionada à qualidade e o valor relacionado à relevância, formando assim, ou incorporando assim, os 5 Vs também na literatura. Só que a veracidade e o valor está voltada mais a um viés empresarial. Então, essas 5 características, elas contribuem para uma definição de um Big Data. Justifica-se a importância desse trabalho pela notoriedade do termo Big Data nos últimos anos, tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial, e a discrepância no qual você encontra os conceitos na literatura. Não existe uma homogeneidade de um conceito de Big Data, né? E como hipótese, acredita-se por se tratar de um termo relativamente novo, principalmente por estar atrelado aos meios e avanços tecnológicos, possa surgir de forma cotidiana novas características que contribuem para a diversidade desse conceito. O objetivo dessa pesquisa está em identificar os conceitos relacionados ao termo Big Data
e as características que compõem esse conceito, né? Então, a definição de Big Data, por exemplo, por alguns autores, é muito criticada, né? Então, por exemplo, Boyd e Crawford ele falam que é considerado, o termo Big Data é considerado um conceito muito pobre, né? Equivocado e genérico por Davenport, né? Então, no livro de 2017, recém-lançado, né? Contudo, esse trabalho é parte do princípio que Big Data é um termo em fase de amadurecimento e que ainda está em processo de consolidação do seu conceito. Trata-se de uma pesquisa de natureza básica, abordando o problema de forma qualitativa. Do ponto de vista dos seus objetivos, a pesquisa se classifica como exploratória e descritiva. Da perspectiva dos procedimentos técnicos, identifica-se como pesquisa bibliográfica. Lógico que nós estamos apoiando os ombros de autores, como Gil, por exemplo. E a pesquisa ela consiste no levantamento, né, de análise e seleção de trabalhos que trazem a conceituação de Big Data, bem como suas características publicadas entre o período de 2011 e 2018. Esse período temporal, nós encontramos diversos conceitos que, de fato, não existe uma homogeneidade do conceito, e sim uma discrepância, onde é apresentado no apêndice dessa pesquisa. Os trabalhos eles foram identificados através de pesquisas realizadas no portal de periódicos da CAPES, no Google Acadêmico, além de livros que foram utilizados e artigos científicos, né? Livros digitais impressos da área do domínio de Big Data. As publicações selecionadas serviram como base para a identificação dos conceitos relacionados ao termo Big Data e como a identificação das características que compõem este conceito. Pois bem, das características já encontrada massivamente na literatura, né? Nós temos volume, variedade e velocidade nos 3 Vs, para o meio focado mais no meio acadêmico, a veracidade e valor voltado no meio empresarial. Entretanto, essa pesquisa ela trouxe alguns resultados muito interessantes. Por exemplo, mais 2 Vs, que é a viabilidade e a venalidade. Além disso, um outro diferencial dessa pesquisa que o termo que nós utilizamos para intitular o título, NVs, né, ela não foi encontrada na base de periódicos da CAPES. Com algumas variações, mesmo assim, o resultado foi zero. Zero resultados encontrados. Do conceito de Big Data, né, a gente pode falar que é um fenômeno tecnológico e humano no qual são produzidos dados em diversos formatos e que são armazenados em grande quantidade de dados e dispositivos de armazenamento. E refere-se assim às características inerentes de um Big Data, os NVs. Então, vai dizer que a literatura hoje fala de 5 Vs, nós já estamos identificando 7 e possam surgir novos Vs, novas características, no qual serão apresentadas. Desses novos 2 Vs, nós vamos destacar aqui a viabilidade, né, que destina-se a identificar o relacionamento entre as variáveis padrões latentes de dados, é uma citação de Ben de 2013. E o que seria isso, né? Padrões latentes de dados, a viabilidade? Pode ser utilizado, por exemplo, num conceito de modelagem de tópicos, né, que faz uso de machine learning, por exemplo, em cima de um processamento de linguagem natural. Então, por exemplo, eu tenho grandes corpos de dados, né, e aí eu quero identificar a viabilidade, por exemplo, da imersão desses tópicos, né? Qual que é a frequência desses tópicos, a relação desses tópicos. Então eu posso tratar em cima de um grande Big Data. Então eu trato com relação a isso, essa parte latente que é de viabilidade. E o próprio Davenport traz em 2017 a questão da venalidade, que são o quê? Projetado futuramente, né? É uma projeção futuramente de formatos de Big Data que possam ser vendidos. A gente pode falar assim, Márcio, mas hoje os dados hoje são vendidos? São. Você adquire, por exemplo, um número novo de uma linha telefônica, no outro dia já tem alguém te oferecendo algum determinado tipo de produto. Então a venda, de fato, ela realmente acontece. Mas o que Davenport trabalha, ou que ele está pleiteando futuramente, ou almejando, é uma questão de um formato de venda de dados. Nas considerações finais, o termo Big Data, se comparado a outros conceitos científicos,
já consolidados na literatura, apresentam uma diversidade de conceitos, contribuindo para uma não consolidação do termo. Né? Esse fato ele pode ser observado junto na pesquisa, vocês certamente terão acesso aos anais, no apêndice A, onde nós construímos uma linha temporal de 2011 até 2018, onde vocês poderão observar, por exemplo, uma não uniformidade entre as definições elaboradas pelos autores, né? Inclusive com crítica, com disparidade, com simplicidade de conceito e a não homogeneidade também das características do conceito. Essa evolução de características de palavras iniciadas com a letra V tem acontecido mediante o surgimento de novas necessidades que aparecem para realizar o processamento de Big Data. E também por conta dos avanços tecnológicos. É fato isso que as tecnologias elas estejam longe de serem estabilizadas. Né? Com isso, novas possibilidades de novos Vs poderão surgir nos próximos anos, como por exemplo a variabilidade, que diz respeito à capacidade de submeter-se a variações de mudanças, e a própria visualização de dados, que já existe, né? Mas que pode ser conceituada, associada a um Big Data. Então, Marcos, então nós já estamos falando de 9 vezes, já de 9, de N vezes, né? E de acordo com essa necessidade de processamento e avanços tecnológicos, vão surgir N características para tentar formar um conceito sólido de Big Data. Sugere-se como pesquisas futuras, né, a quebra de paradigmas com relação às características ou com a relação à caracterização real do termo. Por fim, né, são mais 2 Vs que são apresentados, potencializando mais 2 Vs e chegando assim a 9 Vs para poder se caracterizar um Big Data. São características que acabam sendo descaracterizantes. Não sei, é uma questão mais de discussão, né? E aí fica mesmo uma dica para pesquisas futuras e tenhamos, de fato, um conceito real. Quanto tempo isso vai levar, eu não sei responder, né? Mas, de toda forma, nós agradecemos a contribuição realizada para o evento e todas as críticas, sugestões, vocês podem entrar em contato conosco. Muito obrigado.